não descuidando que estamos a estudar o livro de Gênesis e algumas semanas que não vamos lá, sinto da parte do Senhor a necessidade de falarmos sobre alguns temas. Não sei se vão ser seguidos, não sei se vão ser intercalados com Gênesis. O Senhor já sabe, vamos vendo como é que Deus vai guiando tudo. Mas pensando, meditando, lendo até confissões de fé históricas, contrapondo alguns pensamentos que tenho, vendo alguns erros de interpretação, que apesar de serem pessoas que viram muitos anos atrás e serem famosos, vejo alguns erros nas aplicações dos versículos, e pensando uma confissão de fé pessoal, aquilo que eu creio, aquilo que eu necessito. E é verdade que Deus nos encomendou uma tarefa de sermos sal e luz no mundo, encomendou-nos a tarefa de estender o seu reino, e muitas das vezes, nos diálogos que intercalamos com o incrédulo, estamos tão habituados ao linguajar cristão que não sabemos fazer uma confissão de fé pública. E talvez há temas, todos são fundamentais na Bíblia, costumamos como principais, mas custa-nos muito fazer uma confissão de fé simples, sobre temas simples. Por exemplo, o que é o mais importante para nós? Se nós pararmos para pensar no que é mais importante, chegamos à conclusão de que é aquilo que conhecemos melhor. É aquilo que conseguimos descrever melhor. É aquilo que conseguimos analisar melhor. É aquilo que pensamos diariamente. É aquilo que conseguimos escrever. E se pensamos em quem ou o que conseguimos escrever melhor, vamos chegar à conclusão que é mais importante para nós. Nos filmes, na televisão ou na internet, costuma acontecer uma coisa que eu não sei se é verdade ou não. Quando morre alguém, chama-se um familiar para reconhecer aquele corpo. Não sei se na realidade isso acontece, simplesmente um teste de ADN resolve a situação, mas normalmente quando um corpo desaparece, quando há uma catástrofe, sempre vemos nos filmes que chamam um familiar, ou o marido daquela senhora, ou a mãe daquele filho, e dizem, agora vai reconhecer o corpo. E a marido, ou a mulher, ou a mãe, ou o filho, quando analisam certas características naquela pessoa, traços físicos, mesmo que aquela pessoa esteja desfigurada, ou uma tatuagem, ou um cabelo, ou um brinco, consegue identificar que aquela pessoa realmente é o seu familiar. Ou, por exemplo, se nós perdemos um objeto valioso para nós, se o nosso telemóvel desaparece, por exemplo, vamos à polícia, alguém encontrou aqui um telemóvel, e a polícia vai-nos dizer, como é que é o telemóvel? Vamos escrever o telemóvel, as ranhuras, os problemas que tem no vidro, a password, o que está lá dentro. É sinal de que conhecemos bem o telemóvel, um objeto pessoal, ou a chave de um carro, ou um carro que é roubado e descrevemos exatamente à polícia como é aquele carro. O banco que está roto, o risco na porta, a luz do pisca que não funciona, a matrícula do carro. Então, através do nosso testemunho, através daquilo que conhecemos daquele objeto, daquela pessoa, etc., vão poder dizer se é nosso ou não. Vão poder dizer, chegar à conclusão que realmente conhecemos aquilo. Há uma história muito conhecida, uma história bastante particular, que eu gosto muito dela, não sei se é porque está localizada no mesmo sítio onde eu nasci, que é sobre Belmonte. Em Belmonte existe uma comunidade judaica que teve 500 anos isolada do mundo. Quando Portugal foi conquistado novamente pelo cristianismo católico, em que foram expulsos os muçulmanos, os judeus foram obrigados a converter-se ao cristianismo, chamados os cristãos novos. E aqueles que não o faziam eram chamados de marranos. Então foram perseguidos, expulsos da Europa, e durante 500 anos viveu isolada uma comunidade judaica lá em Belmonte. O Estado de Israel foi implementado, eles continuavam escondidos, até que foram descobertos. E a forma com que eles filtravam as pessoas que iam lá investigar sobre eles era chamá-los para uma sala à parte e falar-lhes sobre as orações judaicas. E através da preservação do nome, e aquelas pessoas que iam visitar chamavam, por exemplo, Deus de Elohim, e a Shema Israel fez com que aquela comunidade escondida soubesse que havia outros judeus e através disso foram dados a descobrir ao mundo. Ou seja, preservaram as Escrituras, preservaram os ensinos,
preservaram a sua cultura, a sua forma de viver, etc, etc. Onde é que eu quero chegar com isto tudo? Certamente um dia vai haver uma perseguição tal que nós não podemos utilizar a palavra de Deus. Se nos roubassem as Escrituras, se nos roubassem as Bíblias todas, por algum momento nos pudessem deixar ir a uma esquadra da polícia e dissessem assim: qual é que é a tua Bíblia? Será que nós íamos conseguir identificá-la? E certamente as inscrições que nós faríamos, na maior parte das vezes, era que a capa está estragada, que a página está rasgada. Mas será que nós conseguimos escrever o que realmente existe aqui escrito? Que em tal página, na página número tal, está lá este versículo, neste versículo a palavra que diz é esta. Então o meu desejo, o meu anelo é chegar a esse ponto, conseguir saber até o número das páginas onde está escritas as coisas. Não quero isso dizer que os números das páginas sejam inspirados ou seja necessário sabê-los. Mas decoramos tanta coisa desnecessária, memorizamos tanto lixo, que eu anelo e desejo que a minha confissão de fé seja bíblica. Que a minha confissão de fé seja centrada na palavra. E sabemos de que isso põe força humana, mas principalmente é um ato divino. A pergunta que eu faço na confissão bíblica, na confissão de fé em relação às Escrituras é se realmente podemos confiar na palavra de Deus. Se perguntássemos aos cristãos e fizéssemos a pergunta a nós se realmente podemos confiar na palavra de Deus, que descrição iríamos fazer da Bíblia para lhe dizer que esta palavra é confiada? Se um descrente, se um companheiro de trabalho, se um vizinho nos diz assim: Pedro, amada, podemos confiar na palavra de Deus? E entende que a confissão de fé pública primeiramente começa por aí, dizer que é a palavra de Deus. Podemos confiar na palavra de Deus? Que resposta nós íamos dar? Se alguém nos perguntasse: podemos confiar na palavra de Deus? Que resposta nós íamos dar? E se nos perguntassem onde é que diz na Bíblia que a Bíblia é a palavra de Deus? Conseguiríamos dizer na Bíblia onde é que ela diz que é a palavra de Deus? 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então começa por dizer o texto de que toda a Escritura, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, é divinamente inspirada. Ou seja, tudo o que está escrito aqui não foi inspiração humana, não foi autoridade humana, foi autoridade divina do próprio Deus. Toda. E à continuação o texto vai-nos mostrar de que nesta palavra temos tudo aquilo que nós precisamos para viver nesta terra. E proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instituir e para instruir em justiça. Para ensinar, para redarguir e para corrigir, para instituir em justiça. Basicamente, nós aqui nestes versículos vemos o desejo do pai para com o filho. Quando um filho nasce, começa a ser amamentado, começa a ser corrigido, começa a ser ensinado, começa a ser instruído em justiça, dizer-lhe isto está bem, isto está mal. Então, muitas das vezes, quando se ensina uma criança, utiliza-se técnicas de psicologia, técnicas humanas, técnicas antropocêntricas, mas na palavra está tudo o suficiente para ensinar os filhos. Por exemplo, Deus já no Antigo Testamento dizia, obrigava ou mandava o povo judeu para ensinar os seus filhos, para corrigir os seus filhos no seu dia-a-dia, quando estiverem sentados em pé, a andar, a trabalhar, estavam como colados nos pais e aprendiam sobre o Deus. Falando em Belmonte e voltando atrás na história, eu estava a ver um documentário sobre um rabino que tinha sido mandado para Belmonte há cerca de 16 anos atrás. Aquele rabino era de língua espanhola, era latino. Estava lá sozinho, sem sua família, em Belmonte, uma comunidade pequena, a ensinar-lhes sobre as leis do Antigo Testamento e a cuidar daquela comunidade. E ele disse que não estava com a sua mulher e com os seus filhos, porque em Portugal não existem escolas judaicas. Então os filhos, quando ainda estavam a estudar, ficaram lá, na América do Sul, para estudar numa escola judaica. Porque ele dizia, têm que estudar nessas escolas,
para que não aconteça o que aconteceu no passado e se voltem a esquecer de Deus, dos seus costumes, das suas leis, etc. Bem baseado nos vídeos que vi esta semana sobre o ensino e a educação, a pessoa que falava no vídeo dizia e tinha toda a razão. Temos muitos problemas em que os filhos fiquem em casa e façam homeschooling, mas não temos problema nenhum em enviar os nossos filhos para uma escola romana. Então percebemos de que muitas das vezes descuidamos o ensino e a preparação dos filhos e muitas vezes queremos ensinar história, queremos ensinar matemática, queremos ensinar português, queremos ensinar geografia e é maravilhoso que as pessoas sejam sábias e saibam isso tudo porque faz parte da criação de Deus. Mas o que eles devem aprender primeiramente é sobre a palavra de Deus. O que transformou a Europa e conquistou o mundo em 1500 foi que aqueles pais, foi que os cristãos faziam escolas bíblicas baseadas nas Escrituras, ensinavam-os a ler através das Escrituras, aquelas pessoas percebiam o Criador, trazia temor ao Criador, tinham noção do seu pecado, reconheciam a necessidade de um Salvador e nasciam de novo. E isso era passado de geração em geração. Tirar a Bíblia das escolas, tirar a Bíblia dos tribunais, tirar a Bíblia dos hospitais foi uma tarefa de Satanás até os dias de hoje. Então a nossa tarefa é voltar a pôr nesses locais todos, principalmente nas nossas casas, nas nossas vidas, e na educação das pessoas, e na educação das crianças principalmente. No versículo 17 continua: para que o homem de Deus seja perfeito. Brutal. Então, procuramos a perfeição, procuramos o agrado, procuramos ser sábios, procuramos ter conhecimento. Percebemos que aqui na Bíblia diz para que o homem de Deus, se queremos ser um homem do mundo, talvez precisemos de outros livros. Se queremos ser homens parecidos com os personagens famosos do cinema, talvez precisemos de outros livros, talvez precisemos de outras educações, mas queremos ser homens de Deus e perfeitos, diz a palavra. Aqui na Escritura encontramos tudo o necessário para ensinar, redarguir, corrigir e instruir. E perfeitamente instruídos para toda a boa obra, conclui o versículo. Ou seja, não só para sabermos, não só para educarmos a nossa alma, a nossa consciência, a nossa forma de ser, senão também para obrar, senão também para praticar, senão também para estender o reino de Deus e fazê-lo perfeitamente. Dói a minha alma em perceber de que na maior parte das igrejas, na maior parte dos seminários chamados cristãos aos dias de hoje, as pessoas passam mais tempo a ler livros, a ler histórias de homens, a estudar teologia, a estudar teologias sistemáticas, a ler este livro, a ler o outro livro, do que a estudar a própria palavra de Deus. E a própria palavra de Deus, repito os versículos 16 e 17, diz assim em 2 Timóteo, capítulo 3. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda. Aqueles salmos que nós gostamos, aqueles textos que não gostamos, toda. E proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. No livro de Hebreus 4, no versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Aqui percebemos de que a palavra de Deus não é um livro qualquer, não são letras mortas, é viva e eficaz. Além de ser viva, tem uma eficácia, tem uma ação, traz resultados. É mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Sabemos que a espada normalmente está afilada só de um lado, mas existe uma espada que está afilada dos 2 lados. E aqui o autor está a comparar a Bíblia com uma espada afilada dos 2 lados. E diz, e penetra até à divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então percebemos de que a palavra de Deus sabe mais de nós do que nós sabemos de nós. Aqui diz, é apta para discernir os pensamentos, aquilo que nós pensamos,
tanto no passado como no presente. E é muito interessante que diz intenções do coração. Aquilo que temos tendência. Ou até aquilo que vamos fazer no futuro. Então percebemos de que a palavra de Deus sabe muito mais do que nós sabemos de nós mesmos. Então esses slogans mundiais de que eu quero ser feliz, conhece-te a ti mesmo. A melhor forma de nós nos conhecermos é através das Escrituras. E as Escrituras diz que nós somos miseráveis pecadores, necessitados de um Salvador. Se queremos realmente perceber o que há em nós, esses pensamentos maus, esses pensamentos bons, estes ideais, colocá-los no sítio de Deus, as intenções do coração, as intenções maléficas, as intenções boas, o que desejamos para o futuro, o que se passou no passado, o que está a acontecer hoje, não temos que fazer regressões, não temos que ir a psicólogos, não temos que fazer conselharias bíblicas excessivas, começar a ler as Escrituras e as Escrituras vão-nos mostrar qual é que é o nosso problema. Um cancro terminal chamado pecado e a necessidade da medicina chamada Jesus, o Cristo. Lá em Mateus 4, versículo 4, diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão para o homem é o quê? Uma necessidade. É uma necessidade constante e diária. Se nós não comermos, se nós nos alimentarmos, ficar fracos. Não vamos conseguir acordar, não vamos conseguir trabalhar, não vamos conseguir pensar, vamos ficar de mau humor, etc, etc. Vamos ficar fisicamente debilitados até que morremos. E Deus diz, não só de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. É muito importante porque fica claro de que essa palavra não saiu da boca dos homens, mas saiu da boca de Deus e foi transmitida através da mão dos homens ou da boca desses homens inspiradas pelo Espírito Santo. Este versículo não deixa dúvidas da necessidade das Escrituras e da origem divina, tal como encontramos no texto de Timóteo e tal como encontramos no texto de Hebreu. Lá em João 17, versículo 7, diz: santifica-nos na verdade. A tua palavra é verdade. Jesus Cristo, neste texto brutal, antes de morrer, encontramos em João 17, diz: santifica-os, ou seja, separa-os na verdade. E as pessoas perguntam, o que é a verdade? Será que isto é verdade? Será que aquilo é verdade? Existe uma verdade absoluta? Jesus diz, santifica-os, separa-os na verdade. E perguntamos, Senhor, qual é que é a tua verdade? E Jesus diz, a tua palavra é verdade. Então sabemos qual é que é a verdade, se queremos saber qual é que são as nossas direções, se queremos saber o que é que Deus manda, na palavra de Deus, encontramos a verdade. No Salmo 119, versículo 89, encontramos este texto. O Salmo 119 é um salmo bastante conhecido e que faz uma defesa muito grande, tanto da palavra como dos mandamentos do Senhor. E no versículo 89 encontramos o seguinte: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. É muito interessante que o salmista diz aqui de que a palavra de Deus permanece no céu. Sabemos que quando eles fazem isso na Escritura é como colocando a palavra num sítio sem pecado. Também sabemos nas Escrituras que diz passarão, mas a palavra permanece para sempre. Até Pedro faz analogia à criação, de que as flores vai marchitar, a erva vai secar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então percebemos de que, mesmo que os tempos mudem, mesmo que a criação se transforme, a palavra de Deus permanece para sempre. Mas aqui o salmista coloca a palavra nos céus, coloca a palavra na posição onde está Deus, coloca a palavra numa posição superior e diz, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Onde Deus habita, onde não muda, onde é eterna. A palavra de Deus não sofre qualquer tipo de mutação e a palavra de Deus é totalmente inspirada e totalmente santa. Provérbios 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nela. Toda a palavra de Deus é pura. Quando olhamos para algo puro, quando olhamos para uma criança recém-nascida, apesar de sabermos pelas Escrituras que já vem contaminada pelo pecado, pode-se ver ainda uma pureza, pode-se ver ainda
uma sensibilidade diferente, pode-se ver ainda uma inocência. A palavra de Deus tratada nestes provérbios diz de que é pura. Quando olhamos para uma água cristalina, quando olhamos para aquelas águas onde podemos ver o fundo, transmite-nos uma ideia de pureza, transmite-nos uma ideia de paz, transmite-nos uma ideia onde não há medo. Por isso é que diz nos céus de que o mar será de cristal, porque se enfrentamos o mar com umas ondas gigantes, um mar escuro, um mar onde as ondas são fortes, um mar onde não conseguimos ver o fundo, transmite-nos o quê? Insegurança, medo, dúvidas, mas se olhamos para algo cristalino, para algo onde possamos ver os fundos, transmite-nos uma ideia de pureza, uma ideia de paz. E a palavra de Deus é assim, é pura. Não está contaminada pelo pecado. Não está contaminada pelo pecado humano, não está contaminada por dúvidas, não está contaminada por incertezas. Nesta palavra encontramos a paz que a nossa alma procura. Essa paz que não só está dentro de nós, como nos protege. Como diz a palavra de Deus, maior é aquilo que temos dentro do que aquilo que está no mundo. E diz, escudo é para os que confiam nela. Escudo é para os que confiam nela. Ou seja, proteção. Essa ideia de que nada pode penetrar. Essa ideia de que nada nos pode abalar. Nem uma má notícia, nem uma boa notícia. Nem a prosperidade, nem a escassez. Então, na palavra de Deus encontramos esse escudo para estarmos firmes emocionalmente e fisicamente. E acrescenta também o versículo 6, não querendo fugir do tema, que diz o seguinte: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Este versículo pode parecer que não, mas também defende a autoridade das Escrituras, como querendo dizer, a Escritura é esta. E não acrescentemos nada. Esta é inspirada, esta é pura, esta é santa. Não existem coisas novas. Aqui encontramos tudo aquilo que necessitamos para viver, desde que nascemos até que morremos ou até que Jesus Cristo volte. Salmo 33, versículo 4. Diz assim: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Outras versões diz: porque a palavra do Senhor é verdadeira e todas as suas obras são fiéis. Verdadeira, reta. As suas obras são fiéis. Não existe infidelidade da parte de Deus. Não é um Deus que nos falhe, não é um Deus que mude de opinião, não é um Deus que ontem era uma coisa, que hoje é outra, que amanhã será outra. Esse somos nós. Então, para encontrarmos fidelidade em nós, fidelidade para com os demais, temos que estar centrados na palavra de Deus, porque diz que a palavra de Deus é verdadeira, é reta e todas as suas obras são fiéis. Então, aprendamos das obras do Senhor, aprendamos da sua fidelidade, aprendamos da sua verdade. E vimos versículos onde diz de que toda a palavra de Deus é confiável e toda a palavra de Deus é digna de ser esquadrinhada. E se é algo que podemos estudar na nossa vida, só isso, a palavra de Deus. E eu confesso que muitas vezes estudo muitas coisas paralelas. Devia estudar ainda mais a palavra de Deus, porque lá encontro todas as respostas, como acabamos de ler hoje. A singularidade da Bíblia, humanamente falando, é ímpar. Gosto muito de falar sobre os anos que ela demorou a ser escrita, os autores, os continentes, etc. É um tema que eu gosto muito, falar sobre a Qumran, falar sobre o número de escritos. Mas independentemente dessas evidências humanas, se nós compararmos a Bíblia com qualquer outro livro, há uma evidência que é clara. Nenhum livro transforma vidas, nenhum livro transforma vidas num hospital, nenhum livro transforma vidas numa prisão onde há assassinos, onde há ladrões, etc. Podemos ir à África, a um país mais longínquo, aquela tribo mais escondida, podemos ver o efeito da Bíblia, tal como aconteceu há 500 anos atrás na China, tal como aconteceu há 100 anos atrás em Portugal, tal como aconteceu, etc, etc. Então percebemos de que o impacto da Bíblia é singular. Não existe outro livro que arranque vidas do pecado e os traga para a santidade do Senhor. E além disso, os resultados são similares. Independentemente da cultura, da nação, da cor de pele, da língua, etc.,
uma pessoa que é afetada pelo Espírito Santo, que lhe dá a noção do pecado, da justiça e do juízo, que reconhece que é pecador, a necessidade de Jesus Cristo, seja testemunhos lidos de há 2000 anos atrás, seja testemunhos lidos aos dias de hoje, independentemente da localização geográfica, vamos encontrar o mesmo impacto. Vamos encontrar a obra do Espírito Santo nessa vida e o reconhecimento que Jesus é o Senhor, de que Ele veio à Terra, de que Ele viveu perfeitamente, de que Ele morreu, ressuscitou e em breve voltará. A nossa necessidade de um Salvador porque somos pecadores e a total dependência e confiança nas Escrituras como único livro guia, como único livro que dá direção, como único livro que é intocável, que é inspiração divina e que aqui não existe nada de mentira. Tudo é santo, tudo é perfeito, tudo é veraz, nada do que está aqui é mentira. O livro da vida que é a Bíblia, para aqueles que realmente nasceram de novo, passa a ser a sua única autoridade. A autoridade deixa de ser as regras do país como absoluta, a autoridade deixa de ser as tradições familiares como absoluta e passa a ser as Escrituras. Tudo aquilo que as Escrituras ensinam, o Espírito Santo vai nos exortar para que mudamos. Mesmo quando temos confissões de fé históricas estabelecidas, quase que são imutáveis, se existem versículos da Bíblia que nos vão mostrar o contrário, somos obrigados a mudar, porque assim o Espírito Santo em nós começa a trabalhar. E o meu desejo e o meu anelo, tanto para mim como para cristãos do mundo, a Bíblia seja a única autoridade de regra e fé. E esta Bíblia, que sabemos que é inspirada, que é divina, que é santa, que é imutável, que não tem erros, que é mais que suficiente para ensinar, para redarguir, para nos dar direção, para sermos perfeitos neste caminhar, o que é que diz sobre nós? O que é que diz sobre a nossa pessoa? Passamos para o segundo ponto da confissão de fé pessoal. O que é que diz sobre nós? Porque muitas das vezes, quando nos perguntam se a Bíblia é verídica, se é veraz, vamos dizer sim, por isto, pelo outro, porque a palavra diz, porque acabamos de ler estes versículos, porque a Bíblia foi preservada, porque o cristianismo fez este impacto, etc. E perguntamos, o que é que a Bíblia diz sobre ti? O que é que a Bíblia diz sobre o ser humano? A Bíblia diz que o ser humano é repugnante, que o ser humano é miserável, que o ser humano é um pecador, que o ser humano pecou desde o início, lá em Gênesis, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós muitas das vezes esquecemos disso. Quando começamos a conhecer a Bíblia, quando começamos a dominar a Bíblia, quando começamos a dominar a religião cristã, quando começamos a perceber os mandamentos, quando começamos a perceber certas doutrinas, quando começamos a ganhar um debate teológico, quando começamos a ver os filhos a serem criados, quando já levamos certos anos de igreja e damos o dízimo e participamos dos cultos, a tendência é esquecer de quem nós somos. Mas a Bíblia, sobre o homem, tem de dizer coisas simples. Vamos reler uma vez mais o que a Bíblia nos diz sobre nós. Vamos começar por Romanos 3, versículo 9. E em Romanos 3, versículo 9, encontramos uma declaração bastante contundente no versículo 9 e 10, e depois vamos ler também o 23 e 26. Muito conhecido esse texto. Pois que? Somos nós mais excelentes? De nenhuma maneira. Pois já de antes demonstramos que tanto o judeu como o grego, todos estão debaixo do pecado. Então percebemos aqui de que nem os judeus foram criados num ensino especial, foram criados diretamente pelo próprio Deus, instruídos, a eles foram dadas as promessas, a eles foram dadas as palavras, etc, etc. Dessa linhagem veio o Senhor Jesus Cristo. Nem eles, nem os gregos, nem os gentios, em outras palavras, são especiais. A palavra diz que todos estão debaixo do pecado. Não existe nenhuma nação, não existe nenhuma pessoa que não esteja contaminada por isto. Porque sabemos que quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, nós fomos contaminados. A criação foi contaminada pelo pecado. No versículo 10 diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então que Deus nos livre de apresentar a nossa justiça, de apresentar como fazia aquele fariseu no templo. Eu não sou como este. Deus nos livre de confiar naquilo que já fizemos, que estamos a fazer ou que planeamos fazer.
dependamos sempre das Escrituras e da graça de Deus. Diz também no versículo 23 ao 26. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos é todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Já ninguém pode chegar a Deus pelos próprios méritos. Sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo, ao qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Vemos aqui a paciência de Deus para com a criação, que enviou o seu Filho, no versículo 26, gratuitamente justificou por graça através da morte de Jesus Cristo. Vemos aqui a fé e a necessidade da morte de Cristo, na qual somos declarados justos ante Deus. Então, todos pecaram e necessitam desta boa nova para poder ser salvos e voltar a ter comunhão, religar-nos com Deus. Este estado pecaminoso de toda a humanidade já encontramos desde o início. Lá em Gênesis 6, vemos como o pecado que entrou através de Adão cresceu como erva má. Cresceu de uma forma brutal e afetou toda a criação. Vamos no 6º capítulo da Bíblia, no primeiro livro, e já percebemos de que essa maldade se estendeu por todo o homem. Diz lá no versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Repito, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, tal e qual como vemos nos dias de hoje. Violência, apagam-se as leis de Deus, casamentos mistos, roubos, assassinos, políticos só pensam nos próprios interesses. Não é nada novo. Já acontecia lá no início. Diz no versículo 12, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Toda a carne. Percebemos aqui de que o pecado se alastrou completamente sobre toda a humanidade. Encontramos também em 1 de Reis, no capítulo 8, no versículo 46. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te dignares contra eles, os entregares às mãos dos inimigos, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto esteja. Repito o versículo. Quando pecarem contra ti, diz o texto, pois não há homem que não peque, e tu te dignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto esteja. E sabemos de que era uma profecia bíblica de que Deus iria levar o povo cativo por causa do pecado, mas no início do texto deixa claro que diz, pois não há homem que não peque. Não há pessoa que não pratique o pecado. Não há pessoa que não esteja contaminada pelo pecado. Essa história de dizer de que o homem é bom é uma mentira. Sempre lembro daquela história verídica em que um casal de pessoas foi fazer uma viagem pelo mundo para demonstrar de que o mundo era bom, de que as pessoas eram boas, e foram de bicicleta viajar pelo mundo para provar que o mundo era bom. Isto é recente a história. E foram mortos, salvo erro, no Iémen. Então foram mortos e assassinados, querendo demonstrar que o mundo era bom. Percebemos que o homem é mau. Não há homem que não peque. A única forma do homem parar de pecar ou é a graça comum de Deus, que diariamente levanta o sol sobre os justos e os injustos, que freia a maldade do homem, mas também percebemos em Romanos, se Deus entrega o homem aos seus pecados, pode chegar a fins incríveis, o homem não tem limites. E a única forma do homem ser salvo, do homem ser transformado, é através da graça especial, em que Deus, através do Espírito Santo, nos dá a noção do pecado e da nossa necessidade de Jesus, e Ele mesmo começa uma obra em nós que nos vai aperfeiçoando até o dia de nos levar ou dele voltar. Em Eclesiastes 7, versículo 20, temos o seguinte: na verdade, que não há homem justo sobre a terra,
que faça o bem e nunca peque. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Mostramos aqui de que não existe na terra um homem justo que nunca peque. Mostramos aqui de que todo o homem está afetado e contaminado pelo pecado. Podemos ler isso também, um texto que eu gosto muito, dos meus favoritos sobre o tema, Salmo 14, do versículo 1 ao versículo 3. Salmo 14, do versículo 1 ao versículo 3. Diz o nésio no seu coração, ou seja, o ímpio, aquele que peca, aquele que não quer saber de Deus. Não há Deus. Tem-se corrompido. Fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Versículo 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então este texto aqui destrói completamente essa ideia miserável de nós nos acharmos justos, nós nos acharmos especiais, nós nos acharmos escolhidos, nós nos acharmos podemos fazer isto ou aquilo. Miserável de mim, quem me livrará deste corpo de morte, dizia Paulo. O versículo 3 é brutal deste texto, diz: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Ninguém. Então, se vemos alguma bondade do homem, se vemos um homem praticar qualquer obra boa, é porque Deus já desde antes da fundação do mundo, como vemos lá em Efésios, colocou no coração do homem para que ele os fizesse. Porque bem e coisas boas só pode nascer de uma pessoa boa, da árvore da vida, de uma água cristalina, de uma água pura. E esse é Deus, o Criador. Salmo 53, versículo 3. A mesma ideia que encontramos no Salmo 14. Salmo 53, versículo 3 diz assim: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não, nem sequer um. Então vemos aqui a ideia repetida. Não foi um erro do salmista no Salmo 114, no Salmo 14. Não foi um erro de Paulo em Romanos. A mesma ideia, o mesmo linguajar. Não foi um erro de Moisés lá em Gênesis. Então percebemos aqui de que o homem é mau. Não encontramos na Bíblia a dizer que o homem é bom. Não encontramos na Bíblia a dizer que o homem é especial, de que há uma bondade nele. Somos miseráveis, necessitados totalmente de Deus. E vemos aqui uma união na maldade. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Então vemos que o homem se ajunta, se une para se contaminar. Tal como diz lá na carta de Pedro, em que vão extraviados e querem arrastar mais pessoas nesse extravio. Aqui vemos uma união na imundícia, uma união no chafurdar. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Salmo 143, versículo 2. E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Brutal. E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Percebemos todos aqueles que vivem, todos aqueles que respiram, todos aqueles que caminham nesta terra, seja nos confins do mundo, seja o nosso vizinho, seja na nossa casa, todos são contaminados pelo pecado. Não há um justo sequer. O único justo é aquilo que encontramos lá na primeira carta de João. Jesus Cristo, o justo. Fora dele não existe justiça. Então, se nós queremos ser declarados justos, se nós queremos ser declarados aceites, se nós queremos ser pessoas dignas perante Deus, os únicos méritos que temos que apresentar, as únicas justiças que temos que apresentar é a justiça de Cristo. Então a nossa confissão de fé é que somos miseráveis e somos totalmente dependentes de Jesus. Então, se essa é uma verdade que abraçou a nossa alma,
Se essa é uma verdade que estamos conscientes dela, temos que diariamente esquadrinhar as Escrituras, encontrar a solução, encontrar a Cristo, beber da água viva, beber da solução para esta miséria que diariamente cresce. Quando limpamos o mato e passamos uma máquina na altura da primavera para reduzir aquelas ervas más, passado 2 semanas começam a brotar. E voltamos a cortar e começam a brotar. Assim é o pecado dentro de nós. E se nós diariamente não cortamos o pecado através de Jesus Cristo, ele cresce, até se tornarem silvas, até se tornarem troncos, até virem aves por ninhos. Chegamos a um ponto que estamos carregados de pecados, de imundícia, e vai ter que vir o Criador com uma máquina forte. Antes cortava com uma tesoura, agora tem que vir com uma máquina elétrica, a gasolina, com um disco duro para cortar as matas, porque estamos imersos em pecados, porque nos esquecemos da nossa dependência das Escrituras, da nossa dependência de Deus, onde só na palavra de Deus encontramos a solução para o nosso pecado. É verdade que vir à igreja ajuda, o pregador ajuda, a palavra é lida nos púlpitos, a vida dos irmãos, o testemunho, serve para nos ajudar, mas não existe uma comunhão íntima com Deus através das Escrituras. Esta miséria que existe entre nós, chamada pecado, herdada de Adão, contamina todo o nosso ser. Jeremias 32, versículo 30. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão o mal aos meus olhos, desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel nada fizeram senão provocar-me a ira, com as obras das tuas mãos, diz o Senhor. Temos aqui, já lá desde o início, aquele povo foi tratado de forma diferente no início da criação, desde a sua mocidade, desde a sua juventude, só praticava o pecado. 2 de Pedro, capítulo 2. Um texto muito bom. Um texto onde vemos a justiça de Deus, onde vemos Deus operar justiça sobre os anjos, onde vemos Deus operar justiça sobre a criação, e onde podemos ver a única forma de nós podermos ser aceitos ante Deus. 2 de Pedro, capítulo 2. Vamos ler do versículo 2 até o versículo 9. Diz assim: E muitos seguiram as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Atenção, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Vamos aqui de que Deus não deu a opção de perdão aos anjos. Não deu a opção de eles serem redimidos. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro de justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-a a cinzas, e pondo-as, por exemplo, aos que vivem impiamente, para que os ímpios vejam as consequências do pecado. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo habitava entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. E atenção agora. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Repito o versículo 9. Diz assim: Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Aqui não está a dizer que Deus vai livrar do pecado os piedosos. Está a dizer que os vai livrar da tentação de cair em pecado. Porque nós sabemos, à luz das Escrituras, que dentro de nós há pecado. Que dentro de nós só há maldade. Que dentro de nós só há caminho podre. Dentro de nós há uma tendência pecaminosa. Então, quando o Espírito Santo entra, diz: E assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Põe-nos a escapatória.
e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados. E pensamos, mas Pedro, acabamos de ver que todos pecaram. Todos são miseráveis. Agora está aqui a dizer que existem piedosos e vai reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados. Então quem são os justos? Os justos são aqueles que estão banhados da justiça de Deus. Só que esta palavra aqui, piedosos, é uma palavra muito particular e especial, porque aqui a palavra piedosos neste texto é a palavra Eusebes. É a palavra Eusebes. Esta palavra Eusebes pode ser traduzida com submisso. Submisso. Então vamos pôr a palavra submisso neste texto e vamos vê-lo de forma diferente. Assim sabe Deus livrar da tentação os submissos. Aqueles que deixaram de pensar que são os seus senhores. Aqueles que deixaram de pensar que podem guiar a sua vida. Aqueles que deixaram de pensar que eu posso, eu sou, eu quero, eu desejo. Nós não somos nada, miseráveis. E só aqueles que se submetem à vontade superior do Rei vão ser livrados das tentações. Estar debaixo, estar sob a vontade de Deus. Então aqueles que são submissos, estão debaixo da vontade de Deus, são totalmente dependentes das Escrituras. Totalmente dependentes da missão encomendada por Deus. Totalmente dependentes da sua salvação. A palavra Eusebes no grego pode ser traduzida de sebomai, reverenciar, significado da raiz seb, que significa sagrada reverência cheia de admiração, exibida especialmente em ações. Brutal, releio. A raiz dessa palavra significa sagrada reverência cheia de admiração, exibida principalmente em ações. Ou seja, estar admirado, estar extasiado, estar admirado, estar pleno da presença de Deus. Mas isso é exibido especialmente, não em palavras, mas em ações. Incrível. Então releio. Significado da raiz seb, sagrada reverência, cheia de admiração, exibida especialmente em ações. Reverência e contemplação maravilhada, bem dirigida. Não é simplesmente uma reverência e uma contemplação de sim, Senhor. Não. Diz o texto de que no original esta palavra diz reverência e contemplação maravilhada, extasiada, bem dirigida. Não só ter o ímpeto de uma emoção humana, senão estar bem dirigida. E a única forma de estar bem dirigida é através da palavra. Continua a dizer aqui, entre os gregos usava-se na piedade praticada em relação aos pais. Esta palavra Eusebes era analisada quando havia uma piedade praticada dos filhos para com os pais. Não podemos encontrar isso nas Escrituras. Essa piedade, essa submissão, encontramos quando um filho, aquele que é nascido de novo, se submete ao pai e às suas vontades. E no Novo Testamento utiliza-se de uma atitude piedosa em relação a Deus. Então aqui, Eusebes, assim sabe Deus livrar da tentação os piedosos, pode ser traduzida, assim sabe Deus livrar da tentação os submissos. Aqueles que não se regem pelas suas vontades, mas pela vontade de Deus. Temos também, para terminar, em Gálatas 3, versículo 22, o seguinte. Gálatas 3, versículo 22. O último texto e talvez o meu preferido. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado. A Escritura, a única coisa que diz sobre nós é que nós somos pecadores. Não vale a pena irmos a encontrar frases
para alegrar o nosso ego inflamado, porque nas Escrituras vamos ver de que toda está encerrada para dizer que nós somos pecadores. Para quê? Simplesmente para que Deus seja um Deus sarcástico e diga: tu és um pecador, tu vais para o inferno. Não. Para dar a glória a quem a merece. Para que a promessa pela fé em Jesus Cristo seja dada aos crentes. Para que o nome que está acima de todo o nome seja exaltado. Para que a nossa dependência do Evangelho, para a nossa dependência de Jesus Cristo, seja mais aprimorada em nós. Então a Escritura demonstra que nós somos pecadores e que a única forma de nós sermos salvos é através da graça de Jesus Cristo, tendo fé de que Ele morreu para pagar pelos nossos pecados. Então a confissão fé bíblica, nos 2 pontos que estudamos até agora. A palavra é a única guia que existe para o crente. Tudo o resto são apostilas, podem ser tidas como conhecimento geral, mas a Bíblia é a única regra de fé para o crente, a única confissão de fé pública aceite, que é totalmente inspirada. E esta Bíblia, que foi escrita divinamente através dos homens, inspirada por Deus, diz que nós somos pecadores, que não existe nada de bom em nós e somos totalmente dependentes da graça de Jesus Cristo para que nós sejamos salvos. Compromisso de Deus, vamos ver mais pontos e analisar e fazer pública, não uma confissão de fé humana, senão uma confissão de fé bíblica, estudando os versículos e aquilo que a Bíblia tem a dizer sobre nós e sobre Ele. Amém à palavra de Deus.